Gênesis 4:9. E como eu tenho dito, o livro de Gênesis é o livro dos inícios e dos princípios. E aqui nós temos o primeiro homicídio. E no verso 9 do capítulo 4, há uma pergunta. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou eu guarda do meu irmão? Mais uma vez. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Sou eu, porventura, guarda do meu irmão? Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Nós temos aqui em todo o texto de Gênesis 4 um início e um princípio que devemos estar atentos na nossa vida. O texto narra, a partir da queda de Eva e Adão, que tudo que foi criado foi em perfeito estado, foi corrompido. Quando Deus começa a proferir a sentença sobre Eva, Adão, a serpente, ele começa com a serpente, depois vai para Adão, Adão, Eva e a serpente. Ele vai dizer a Adão, por exemplo, que a terra vai produzir espinhos, que não será mais fácil tirar da terra, da natureza, a sua subsistência, que com o suor do rosto ele deveria tirar o seu pão, deveria sustentar-se e sustentar sua mulher. A mulher deveria, a partir daquele momento, começaria a ter dores de parto, a experimentar algo que provavelmente o texto não diz. Eva não tinha filhos antes, não estava no esquema, não estava na preparação da mulher. A mulher deveria ter filhos sem dor. Mas por conta do pecado, a partir daquele momento, ter filhos, gerar filhos, parir, seria acompanhado de dor. Há também um outro desfecho, uma outra sentença sobre Eva. Se em Gênesis capítulo 1, Deus diz a Adão e a Eva que eles deveriam dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes, sobre os animais terrestres, sobre os animais selvagens, mas não diz que eles deveriam dominar um ao outro. Em Gênesis capítulo 3, Deus diz que o desejo de Eva seria do seu marido e ele a dominaria. A dominação de um homem sobre outro homem, de um ser humano sobre o outro ser humano, é resultado de pecado. Não era o plano de Deus. Não era o projeto de Deus que houvesse diferenças entre as pessoas, porque todos nós fomos criados em Adão e Eva, à imagem e semelhança de Deus. Mas por conta do pecado, as relações começam a ficar desiguais. Há uma sentença sobre a serpente deveria agora rastejar sobre o seu corpo. Haveria inimizade entre a mulher e a serpente, e o filho da mulher, o resultado da mulher, pisaria na cabeça da serpente e ela lhe morderia o calcanhar. Haveria um estado de dificuldade, de inimizade entre um ser criado e a humanidade. É óbvio que o Novo Testamento vai reler esse texto e vai dizer que Jesus é esse Filho de Deus que pisa na cabeça da serpente, que esmaga ela, que está debaixo dos seus pés e que vence a morte. Mas não acaba aí, essas consequências aparecem na continuidade. No olhar distraído, nós podemos perceber ou podemos entender que a partir dessa sentença, Deus se afasta de Adão, Deus se afasta de Eva, Deus se afasta da humanidade criada.
a gente imagina ou pode imaginar que há um silêncio de Deus, que Deus simplesmente joga Adão e Eva no mundo, a sua própria sorte, e não tem mais nenhum tipo de contato com ele. A gente pode imaginar um Deus silencioso. A gente pode imaginar, ou pode chegar à conclusão, de que havia uma total separação de Deus e de Adão e Eva. Mas o texto vai dizer que Adão conheceu Eva e Eva produziu um filho chamado Caim. E depois Adão conheceu a Eva novamente e Eva produziu um outro filho, Abel. Caim e Abel. Nessas duas gerações, se nós voltarmos ao capítulo 3, e eu peço a você que venha comigo, aliás, o capítulo 4, início do capítulo 4, diz assim: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, ela engravidou e tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Alcancei do Senhor um filho homem. No verso 2 do capítulo 4, tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Os filhos de Adão e Eva são a resposta de Deus para eles. Primeira questão que a gente precisa entender. Desde o princípio, desde as primeiras experiências dos homens sobre a terra, é Deus que providencia tudo para os seres humanos. Não há pecado, com cuidado, ouça o que eu vou dizer, que faça alterar a bondade de Deus. O pecado faz com que você sofra as consequências do seu pecado. Mas Deus é bom o tempo todo. E nós dizemos, o tempo todo, Deus é bom. Deus não muda. Deus não tem variação nele. O que ele é, ele era e sempre será. Se foi Deus que deu a vida, ele continua sendo doador da vida, sustentador da vida e Senhor da vida. Não houve, apesar do pecado, o afastamento da bondade de Deus. Eva conheceu Adão, Adão conheceu Eva e alcançou do Senhor filhos. Caim e Abel são resultados da bondade do Senhor na vida de Adão e Eva. Mas a terra está caída. Há uma dificuldade. E é por isso que o texto diz que Abel se dedicou ao pastoreio e Caim à agricultura, porque a sentença dada continua sendo válida. É preciso trabalhar para sobreviver. É preciso trabalhar para ter a sua subsistência. Mas chega um ponto, e o texto não diz por quê, que Abel e Caim, Caim e Abel decidem agradar ao Senhor com o que tem. Alguns dizem que Caim entregou qualquer coisa e Abel entregou o melhor. Isso porque o texto diz que Abel entregou das primícias. Abel entregou aquilo que tinha de melhor. Abel entregou a sua melhor produção. Mas não diz no texto que Caim trouxe qualquer coisa. Quando você vai comigo ao verso 3, tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não diz qual é a qualidade dessa oferta. Hebreus capítulo 11 vai dizer que Abel ofereceu pela fé uma oferta mais excelente, mas não diz que Caim entregou qualquer coisa. E agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma situação. Aqui nós temos um relato, uma narrativa de culto.
Dois irmãos chegaram diante de Deus para cultuar. Um chegou e entregou o seu melhor. Um chegou e escolheu o que fazer, o que trazer diante de Deus. Um chegou e disse: eu vou ensaiar muito, treinar a minha voz, estudar a música para poder cultuar o Senhor. Um disse: eu vou preparar o sermão de tal forma que eu possa aplicar o melhor de mim para que as pessoas possam ser edificadas. Mas o culto não é individual. Este culto é coletivo, este culto depende do outro. Deus não, entenda, você sozinho não é igreja. Igreja só é igreja na coletividade. Você é templo do Espírito Santo, mas igreja é coletividade. Um entrega o melhor, o outro entrega o que tem. Mas aquele que entregou o que tinha, não suportou ver o melhor que o outro entregou. Meus irmãos, infelizmente esta é uma realidade. Do mesmo jeito que eu falei quarta-feira, que todas as vezes que você busca subterfúgios, você busca argumentos para fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, da mesma forma, quando você chega no culto, e ao invés de se preocupar em entregar o melhor, você observa o que o outro entregou, você se torna cada vez mais um Caim. O princípio aqui ainda continua sendo eu. A medida aqui continua sendo eu. Caim não suportou ver que Deus se agradou da oferta de Abel. E parece que o texto está dizendo para a gente que a gente precisa ter o olhar fixo no que nós temos no nosso coração. O que é que você trouxe aqui esta noite? Como é que você saiu de casa? O que é que você veio fazer aqui? O que é que você está fazendo assistindo essa transmissão? É o seu melhor? Ou você veio assistir um momento de entretenimento? Você tinha a opção da Netflix, do Amazon Prime, do Disney Plus e de vir à igreja. Acabou o jogo, você disse: não estou fazendo nada, eu vou para a igreja. Ou, não, todo domingo eu vou para a igreja, então não tem nada para fazer, eu não gosto de ir para restaurante, para tomar açaí, eu vou para a igreja. O que você veio fazer aqui? Você veio entregar o seu melhor? Como é que você sai daqui? Como é que sai o seu semblante daqui? Quando a gente chega aqui, como aconteceu quarta-feira, quem estava aqui percebeu, a gente teve uma dificuldade, a gente começou o culto e Jó disse para mim, mandou uma mensagem: ô pastor, quando eu vi que só estava o senhor, eu fiquei angustiado. Eu falei: pior foi o que você ouviu, eu cantando. Pior de tudo foi eu cantando. E digo mais, César no final do culto veio falar comigo, então a gente conversou um pouco, ele falou: pastor, o senhor toca bem. Só isso, ele não falou canta bem. Eu já sei, eu entendi a mensagem. Eu já entendi o que você quis dizer, César. Por isso que hoje o Robert falou: pastor, você vai cantar? Eu falei: Deus me livre, senão os irmãos vão embora. Mas quando a gente sai desse momento de culto, que as coisas às vezes não se acertam, que tem uma microfonia, que uma nota não entra, como é que você sai? O que é que você diz a si mesmo? O que é que você diz ao Senhor quando o culto é desse jeito? Ou quando alguém chega e faz tão bem feito e você diz assim: poxa, eu queria fazer assim, mas eu não sei. E aí o seu coração se enche de quê? De gratidão porque alguém tem esse talento e pode abençoar, ou você se enche de inveja e ciúme porque você não tem esse talento? Todas as vezes, o princípio do pecado de Caim foi o coração dele no lugar errado, na hora do culto ao Senhor. O texto, leia com atenção. O texto não diz que Deus conversou com Abel. O texto diz que Deus conversou com Caim. O texto diz que
que Caim trouxe a oferta e depois Abel levou a sua oferta. Deus se agradou da oferta de Abel e foi conversar com Caim. Caim, preste atenção no seu coração, Caim. Por que o seu semblante descaiu? Por que o seu semblante está transtornado? Cuidado, Caim, com o que está no seu coração, com o que vai lhe trazer maldade. O pecado está à porta, mas cabe a você dominar, Caim. Não é preciso você ter... Eu estou conversando com você, eu tenho comunhão com você, Caim. Se você fizer o bem, eu não vou aceitar. Faça de novo, Caim. Mas às vezes é mais fácil a gente matar o irmão do que te fazer o que é certo. É mais fácil a gente desprezar o irmão do que te fazer o que a gente deve fazer. É mais fácil a gente preencher a nossa rede social com mentira para poder danificar a vida do outro do que te construir a nossa vida na retidão. Às vezes é mais fácil a gente eliminar o outro do que a gente edificar a gente mesmo. É mais fácil a gente buscar a fofoca do que buscar a palavra de Deus. Foi isso que Caim fez. Deus deu todas as dicas a ele. Caim, o culto é você e seu irmão. Onde está o seu irmão, Caim? O que você fez com seu irmão? Onde é que está ele, Caim? Essa pergunta, obviamente, é uma pergunta retórica. Deus sabe de todas as coisas. Essa pergunta, inclusive, se conecta à pergunta que Deus fez a Adão. Adão, onde está você, Adão? Você mudou o seu rosto. Você mudou o seu olhar. Onde está você, Adão? Deus pergunta a Caim, onde está o seu irmão? E que palavra forte que a gente banalizou, irmão. Irmão. Nós pegamos essa expressão irmão, que é uma expressão de família, transformamos essa expressão de carinho, de intimidade, em nossa expressão de comunidade. Nós nos chamamos de irmãos e irmãs. Jesus vai dizer, se você for levar a sua oferta e lembrar que seu irmão tem algo contra você, vá a ele, ou você tem algo contra seu irmão, vá a ele, antes de entregar a sua oferta. Peça perdão e aí você entrega a sua oferta. Tem gente que aproveita para não entregar a oferta, de vez de resolver a situação e entregar a oferta. Antes do culto, a comunhão. Antes da oferta, o coração. Todas as vezes que a gente coloca na nossa mente que a nossa relação com Deus é somente assim. E um sistema de deveres e direitos. Nós nos tornamos um Caim. Todas as vezes que eu venho à igreja centrado em meu prazer, em minha satisfação, eu me torno Caim. Todas as vezes que eu entrego uma oferta, mas o meu coração não está cheio de gratidão pelo que o Senhor fez, e eu fico observando o que o Senhor estava fazendo na vida do irmão, eu me torno Caim. E todas as vezes que o Senhor me pergunta, onde está o teu irmão? E eu digo, eu não tenho nada a ver com ele, sou eu, porventura, guardador do meu irmão, eu tenho que cuidar dele. E isso é uma mentira, porque Caim sabe da vida do que ele fez com Abel. Eu me torno um Caim. Mas sabe o que mais? A história não acaba aí. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Na continuidade dessa relação com Caim, assassino, mentiroso, maldoso, Caim recebe uma sentença do seu julgamento. Deus diz, você então vai viver errante pelo mundo, vai vagar pelo mundo. Você não vai ter paradeiro.
Você não vai ter mais essa convivência familiar. Caim diz, isso é muito pesado para mim. Porque se alguém me encontrar e souber que eu matei meu irmão, vai querer me matar. E Deus diz, não. Porque eu vou fazer uma marca em você. E ninguém vai tocar na sua vida. E se alguém tocar, o castigo dessa pessoa será 7 vezes maior do que o seu castigo. Você está protegido, Caim. Apesar do que você fez, eu vou te proteger. Apesar das suas mãos sujas de sangue do seu irmão, eu continuo sendo bom e misericordioso, porque Deus não muda. E nós muitas vezes olhamos para os Caíns que estão nos presídios e esquecemos disso, que Deus os ama e que Deus continua sendo bom, inclusive para com eles. De vez em quando aparece uma cena assim, uma mãe que teve um filho assassinado, encontra com o assassino do seu filho numa prisão e diz, eu te perdoo. Apareceu, acho que há uns 2 anos, no Fantástico, esse encontro. Uma mãe que olha para o assassino do seu filho e diz assim, eu te perdoo. E dá um abraço. Isso é Deus, isso é representação de Deus. Isso é o que Deus faz com todos nós, porque todos nós somos assassinos de alguma forma, nós somos pecadores da mesma forma, nós temos quando a Bíblia diz que quando nós olhamos para alguém e chamamos ela de tolo, ou até mesmo quando nós matamos alguém no nosso coração, nós somos assassinos. Mas Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Deus nos protege apesar dos nossos pecados. E Deus nos abençoa apesar dos nossos pecados. Na continuidade, a Caim sai, vai para a terra de Nod, conhece a sua mulher e Deus lhe dá Enoque. A história continua. Quer dizer a você que às vezes carrega na sua biografia um pecado que você se envergonha tanto que não tem condições de confessar. Quer dizer a você que na sua biografia, na sua história, fez algo tão terrível que você não consegue esquecer. E que todas as vezes que algo de errado acontece na sua vida, você diz assim, é por conta daquilo que eu fiz. Há perdão para você. Há proteção de Deus para você, há bênção de Deus para você. Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. Caim experimentou, apesar de quem ele foi, apesar do seu pecado, apesar da falta de arrependimento, Caim experimentou da bondade de Deus. Paulo vai dizer, então o que a gente vai fazer? Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, devemos nós então pecar? Não. Não é isso. Mas nós sabemos, como João diz, que nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, apesar de quem nós somos, Ele continua sendo bom. Se você precisa da bondade do Senhor, feche seus olhos e faça a sua oração. Se sabendo quem você reconhece que precisa do Senhor e da bondade, misericórdia, graça, favor do Senhor, faça essa oração.